Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável. Boa noite, irmãos. Bom é louvar ao Senhor, né? E render graças ao teu santo nome. Vamos orar e agradecer a Deus
por tudo aquilo que nos tem feito. Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E aqui se encontra o teu povo, um coração grandioso, Deus, aberto para louvar e render graças ao Senhor. Por isso, grandioso Deus, direciona esse culto de louvor e adoração a Ti e venhamos fazer, grandioso Deus, a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e cantar o hino 9 do cantor cristão. Santo, Santo, Santo. Missionário. Boa noite, igreja. Boa noite, povo brasileiro. Então, irmãos, nós estamos em campanha de missões nacionais, em que as igrejas, do Brasil se mobilizam para declarar que só não ensaiamos, né, Moisaniel? Não ensaiamos. Desculpe, irmãos, não nos ensaiamos, então vamos lá? As igrejas se mobilizam para declarar que amém, que só Jesus Cristo salva. E é tempo de pregarmos o amor de Cristo, o amor que um dia foi derramado lá na cruz do Calvário. E o Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa dessa salvação. E eu e você, Igreja de Jesus Cristo,
somos aqueles incumbidos para levar esta palavra. Então, que nós possamos, como Igreja de Cristo, a cada dia declarar que o amor de Deus veio para salvar. E deixar os irmãos já, sabem disso, que durante o mês de setembro, a gente da campanha, as igrejas oram, não durante só setembro, durante todo o tempo, Porque missões não é só setembro, não é só março, não é só julho. Todo dia é tempo de missões. E nós estamos aí ofertando para que os nossos missionários possam ter recursos financeiros, orando para que eles possam ter recursos espirituais, falando do amor de Cristo. Fale de Cristo no seu trabalho, fale de Cristo da sua família, fale de Cristo no supermercado, fale de Cristo da fila do banco, fale de Cristo. E mobilize pessoas a também falar. Porque boa notícia a gente espalha, Amém? A gente ouve tantas notícias ruins por aí, mas vamos espalhar boa notícia, vamos espalhar que só Jesus Cristo salva. E nós queremos, nesse momento, pedir que a igreja se coloque de pé, para que nós possamos falar o tema bem forte, que a igreja já sabe, e a divisa. E após a apresentação do tema da divisa, nós vamos estar ouvindo a letra do hino oficial. Nós ainda não ensinamos a igreja, mas a igreja vai estar ouvindo, refletindo. E enquanto você ouve, você vai orando no seu coração, vai clamando pela região norte, vai clamando pela região nordeste, vai clamando pela região centro-oeste, vai clamando pela região sudeste, que nós fazemos parte, e vai clamando pelo sul, para que o amor de Cristo seja derramado sobre o nosso Brasil. Vamos lá, Jonathan. Mas acho que nem precisa botar ali, O tema nem precisa, Sim? Vamos lá falar então? Só. Acho que pode ser mais bonito. Vamos lá. Amém. E a divisa? Entra ou não entra ali? Senão também nem precisa. Porque é um texto muito conhecido do povo de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Amém. Vamos lá? Vamos falar? Jesus. Amém. Aqui na minha camisa está assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Eu achei interessante, ninguém vem hoje, Porque se fosse, ninguém vai, um passado. Mas Jesus está presente hoje para salvar o nosso Brasil. Amém? Então, ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por Jesus. Então, leve Jesus aos corações dos brasileiros. E você verá o nosso Brasil sendo salvo por Cristo. Pode sentar, pedir ao irmão, não sei se o irmão vai poder colocar o som, a canção, para que nós possamos ouvir, com a letra, ler e refletir, para que nós possamos estar realmente levando esse amor ao nosso Brasil. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam. Enquanto isso, E assim vai orando no seu coração, multiplicar orando pelo Brasil.
Então a letra diz, vamos anunciar, vamos falar de Jesus, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós possamos estar cada dia declarando esse às vezes, as oportunidades nos bastam, e vidas estão sendo levadas, sendo ceifadas, Senhor, e eu e você, às vezes jogamos o compromisso do irmão, pastor, líder, mas cada um de nós somos missionários, e temos essa consciência do bem. Vamos falar para o Brasil que Jesus salva. Vamos falar para o Brasil que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o som está aí tocando, lembrando os irmãos que nós temos a nossa oferta. Ah, irmã Juraci, cadê aquele cofre? Aquele cofre era de missões de julho. Mas você pode estar ofertando para missões nacionais. Nós temos o nosso envelope lá, um espaço específico para missões. Você pode colocar lá, especificar nacionais e colocar sua oferta. No momento em que o grupo do louvor estiver cantando e que as ofertas forem apresentadas, você pode colocar no gasofilaço. E no dia 22 de outubro, nós estamos aqui no nosso coração, já conversei com o pastor, com a liderança, em fazermos uma festa missionária aqui na igreja. Amém, igreja? Eu gostei. Amém. E nós estaremos nesse dia, aqui no nosso terreno aqui do lado. O irmão Jonathan está super animado para a gente fazer uma festa missionária em prol da campanha de missões. Nós já estamos traçando o que vai ser feito, o que a gente pretende vender como guloseimas, participações de irmãos que estarão cantando. Vamos estar entregando as cartas de algumas igrejas para que nesse dia, 22 de outubro, nós possamos estar aqui numa bela noite, cultuando a Deus, declarando para São José de Baçaí que só Jesus Cristo salva. Então, irmãos, já esteja orando por esse projeto, porque nós sabemos que tudo que fazemos para Deus tem que ser a base da oração. Porque o inimigo ele não fica satisfeito quando o povo de Deus se levanta para trabalhar e coloca vários empecilhos. Mas nós somos soldados brasileiros de Cristo e estaremos marchando para que esse Brasil seja ganho para Deus. Amém? Agora, nesse momento, para encerrar essa parte do momento missionário, vamos ter uma participação dos 3 irmãos, convidar os irmãos, Gustavo, Raquel, não é isso? E Thaís. Esses irmãos estarão trazendo uma canção bem conhecida do povo de Deus e que você possa, se você souber cantar, acredito que eles podem cantar junto com eles também, porque é um louvor muito lindo pelo nosso Brasil. E nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando esta nação. Com muita alegria, né? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, pois só Ele salva.
eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Oh, aleluia. Podemos louvar o nosso Deus nos 4 cantos desta terra. Nos 4 cantos desta terra, pode-se ouvir alguém chorar, pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome nos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei. Vamos declarar Brasil. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo
terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada. Igreja, vamos colocar mais uma vez em pé para a gente orar? Colocar de pé. Vou pedir que você estenda sua mão sobre a bandeira do nosso Brasil. Estenda sua mão para aqui. Clame no seu coração para o nosso país. Senhor, nós estamos aqui nesta noite com os nossos corações gratos, primeiramente por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, e pelo privilégio de podermos estar louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome. Senhor, o nosso coração se alegra em saber que um dia tu derramaste o seu sangue na cruz para nos salvar. E neste tempo nós estamos clamando pelo nosso Brasil e declarando que só Jesus Cristo salva. E as tuas igrejas do país clamam, as suas igrejas do país declaram, as suas igrejas do país se mobilizam para que o nosso país seja salvo por ti. Te pedimos para esta igreja aqui, a primeira Batista São José de Baçaí em especial, porque a igreja abraça essa obra missionária. E nós queremos te dizer, Senhor Deus, que nós estamos aqui para proclamar o teu evangelho. Abençoa a liderança dessa igreja, abençoa cada irmão, cada pessoa que oferta, cada irmão que contribui na cantina, todos aqueles com seus corações alegres e os seus corações contritos participam dessa campanha. E que os nossos irmãos que estão no campo possam sentir amparados por ti, sabendo que existe um exército orando por eles e que as ofertas que serão alçadas serão entregues à junta para que eles possam ser também supridas suas necessidades físicas. Cuida daqueles que estão enfermos, alguns missionários estão enfermos. Abençoa o filho da irmã Silva, o Marlon, e a sua esposa, que também foram lá para o Juazeiro, falar do teu amor. Senhor, como é bom saber que as pessoas querem falar do teu amor. E que nós não vamos perder tempo. O tempo está passando. Jesus Cristo precisa estar sendo conhecido pelo nosso Brasil. Então, Senhor, nós nos colocamos aqui na tua presença, como seus missionários, aqui em Maricá, para falar do teu amor. Muito obrigada. Obrigada pelos irmãos que participaram aqui com essa canção, que fala tanto aos nossos corações, que nós possamos orar, nos humilhar, desviar dos maus caminhos e clamar por esta nação. Em nome de Jesus, que nós oramos por tudo. Amém. Amém. Obrigada, igreja, por poder sentar. Não senta não, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Continue Senhor. de pé. Eu e Moisaniel, nós estamos nos encontrando. Amém. Declarar que o Senhor é Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim.
momento de oração, nosso momento de intercessão. Se tem algum irmão que quer trazer em seu coração um pedido, um agradecimento, o nome de alguém, nós vamos estar orando pelos irmãos que estiverem aqui à frente e também pela nossa coluna de oração. Eu pedi aos irmãos que continuem aí louvando ao nosso Deus através dos instrumentos, para que nós possamos fazer desse momento um momento bem solene. Nós temos a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, missões nacionais, como nós já demos início aqui ao nosso culto, a Rosa Maria, que a nossa irmã Jane nos lembrou que ela é sobrinha da nossa irmã Jane. E eu acertei, foi na casa ali em Itaipuaçu, no condomínio, onde nós já fizemos um culto, pelo menos eu me lembro ali, mas eu acho que foi mais. A nossa Florentina, nossa irmãzinha lá de Morada do Sol, o Marlon junto com a sua esposa, a Sara, filha do Eliton, vamos estar intensificando a oração por ela e pelo Eliton também. Então pela manhã nós também comunicamos à igreja um acidente que o Jorge, ele sofreu, inclusive não está tocando hoje aqui com a gente, porque está em casa, machucou a perna, desde também se machucou um pouco, foi um acidente de moto, mas eles estão bem, graças a Deus. Nós temos o Carlos Alberto, a Márcia, a Dilvânia, o Valnério, João, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. E vamos orar também pelas nossas eleições. No domingo que vem nós já estaremos aí cumprindo com o nosso dever cívico, que Deus possa estar nos orientando naquilo que vamos fazer na hora da votação, de quem nós vamos estar colocando à frente do nosso país, no governo do estado e em tantas outras áreas. Que Deus possa estar nos dando entendimento nessa hora para que possamos fazer o melhor para o nosso país. E eu gostaria de comunicar aos irmãos também que no domingo pela manhã nós não teremos atividades na nossa igreja, para que os irmãos possam ir com tranquilidade, votar, depois almoçar e depois se prepararem para estar aqui à noite, no momento em que nós estivermos aqui adorando ao nosso Deus. Então no domingo pela manhã nós não teremos atividade. Sim. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, em primeiro lugar nós queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós colocamos, Pai, nesse momento, cada irmão que está aqui à frente, Senhor, trazendo o seu pedido, o seu agradecimento, trazendo, Senhor, alguém que eles precisam interceder por essas pessoas, que eles possam, Pai, ser ouvidos e, Senhor, que Tu possas estar realizando esses pedidos conforme a Tua santa e bendita vontade. Toma, Senhor, cada irmão que está aqui à frente, sonda os seus corações, assim como também, Senhor, Tu sondas o coração também daqueles que estão aqui em nossa igreja nessa noite, que vieram Te buscar em adoração. Vê, Senhor, as suas necessidades, vê tudo aquilo que eles precisam e entra com providência em suas vidas. E também na vida daquele que está nos assistindo pela internet, ou que há de assistir esse culto, que Tu possa estar alcançando cada um deles. Pai, abençoe essa coluna de oração, que foi citada aqui nesse momento, que Tu possas estar entrando com providência e cuidando de cada um que foi relacionado aqui nessa coluna de oração, e também que Tu possas estar nos orientando para domingo que vem realizarmos as eleições e que elas possam ser segundo a Tua vontade aqui em nosso Brasil. Cuida de nós, cuida das nossas vidas. E muito obrigado, Pai, porque já sabemos que as nossas orações alcançaram o Teu trono de graça através do Teu Filho Jesus. Amém. Continuar louvando a Deus. Você trouxe o teu filho e a sua oferta. Coloque sempre Deus primeiramente. Falo sempre. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pode
sentar, irmãos. Estou vendo aqui o Ricardo, tanto tempo eu não vejo o Ricardo, a Kátia, né, que são, né, sumidos há muito tempo. Bom vê-los aqui hoje conosco. Deus abençoe todos aqueles que estão nos visitando nessa noite mais uma vez, tá? E quero agradecer, é Gustavo, né? É Gustavo, né? Gustavo da primeira... Hã? O Gustavo, a Raquel e a Thaís. O Gustavo é da Primeira Igreja Batista de Niterói, né? Hoje está aqui com a gente, adorando conosco aqui. E a Raquel, ela é colega da Thaís e veio hoje aqui conosco mais uma vez. Eu acho que domingo passado você esteve aqui, não? Ou foi domingo passado, né? Você esteve aqui com a gente, né? Foi bom tê-la aqui com a gente hoje, ouvindo cantar. A Thaís, ela só cantou porque a Juraci convidou. Eu já estou convidando ela há um tempão, mas ela só convida. Então, Juraci, fica com essa parte aí e sempre coloca ela para cantar para a gente. Hã? Aí, tá vendo? Que bom, graças a Deus, né, a gente pode contar com uma pessoa com o seu talento ajudando aqui na obra do nosso Deus. Nós vamos estar refletindo, é uma passagem bíblica muito conhecida, que é a história da viúva de Naim. E o tema também da nossa reflexão é a viúva de Naim. Nós vamos estar lendo no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, que conta essa história dessa mulher que estava sofrendo muito, estava muito necessitada, estava passando possivelmente pelo pior momento da sua vida, onde ela já tinha tido um revés em sua vida e novamente acontece algo que lhe tira toda a esperança. E naquela época a gente vai ver o quanto esse momento era difícil para essa mulher, perder o seu filho, homem, já sendo viúva. Nós vamos estar orando a Deus e pedindo a Deus que nos dê orientação do Espírito Santo de Deus para que prepare os nossos corações também. Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra, mais uma vez vamos refletir nela e pedimos, Pai, que mais uma vez o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, esvazia o Teu servo, usa, Senhor, em sua instrumentalidade, e que nós possamos estar preparados para ouvir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Irmãos, quando nós estávamos preparando o sermão dessa noite, também me veio um outro tema, o mais importante. Seria um tema que eu estava pensando em discorrer sobre ele. Porque naquele momento, nós podemos ver nesse momento da história que entra um personagem na vida dessa viúva e na vida daquela cidade que não tinha ali. Esse personagem é Jesus Cristo. E ele foi o mais importante. E quando nós olhamos a história, vemos a história, como seria a história sem Jesus? Ela se repetiria. Por que eu digo que se repetiria? Porque aquela mulher, ela já havia sofrido um revés, como nós falamos. Ela era viúva, então possivelmente já havia perdido o seu marido.
né? Não sei se possivelmente naquela cidade. Ela perdeu, claro, o marido, não sei se naquela cidade. Mas se foi, era algo muito doloroso para ela, se relembrar de tudo aquilo que havia acontecido na morte do seu marido. Sair daquela cidade e ir na direção das cavernas que existiam perto de Naim, porque a Bíblia não fala da geografia dessa cidade, mas essa cidade, ela era uma cidade que ficava no alto. Então, para você subir para Naim, para você chegar a Naim, você tinha que subir. Então, a multidão que vinha com Jesus, ela estava subindo para a cidade. E aquela multidão que vinha com o enterro daquele moço, ela descia. E descia indo na direção das cavernas. E ali se abria a rocha, onde já possivelmente havia outras pessoas que haviam sido sepultadas naquelas cavernas, e se colocava ali o corpo da pessoa. E aquela mulher estava, se foi algo que aconteceu ali, o texto também não diz, ela já estava prevendo que todos os fatos iriam acontecer da mesma forma, mas havia alguém diferente nessa história. Jesus Cristo. Bom, o que Lucas ele narra a respeito de Jesus? Que Jesus ele cumpriu o seu ministério ali em Cafarnaum e na Galileia, e ele exerceu o seu ministério. E Lucas ele é um narrador da história de Jesus, preocupado com a cronologia dos fatos. Então, nós vamos estar seguindo exatamente tudo aquilo que Jesus fez até chegar a Naim. Nós vemos isso no capítulo 3, do capítulo 1, versículo 3 do livro de Lucas, que diz assim: portanto, excelência, ele escrevendo a Teófilo, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Então nós vemos que esses fatos narrados desde Cafarnaum é algo que aconteceu exatamente como Lucas narrou na vida dessa mulher, da chegada de Jesus nessa cidade e do próprio Jesus, fazendo ali esse trajeto até chegar a Naim. Jesus estava morando em Cafarnaum, a gente vê isso em Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 13, logo depois que ele recebeu o comunicado. Ele estava morando em Belém, mas aí o que acontece? Ele recebe, melhor dizendo, ele estava morando em Nazaré, e ele recebe o comunicado da prisão de João Batista. E ele acha conveniente sair daquele lugar e ir morar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma localidade muito pequena, um lugarejo, vamos dizer assim, muito humilde, onde as pessoas sobreviviam da pesca ali do lago de Genezaré ou Mar da Galileia, né? Então era uma comunidade muito simples, eles viviam dessa forma e Jesus estava morando ali. Então, naquela cidade, Jesus estava exercendo o seu ministério. E antes um pouco de chegar a Naim, a gente vê que Jesus realiza um milagre naquele lugarejo, em Cafarnaum. Em Lucas capítulo 7, versículo 1, diz assim: Jesus estava nessa cidade, operando um milagre na vida de um dos empregados do centurião romano, aonde ele vai à casa daquele centurião, aquele centurião não permite que Jesus entre na sua casa, por não se achar digno da presença de Jesus, mas ali é realizado um milagre e aquele empregado, ele é curado. Então a gente já vê um dos aspectos de Jesus que o acompanha. Jesus, ele está sempre disposto a ajudar. É o primeiro tópico que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Porque diz o versículo 11, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Irmãos, para entendermos bem a disposição de Jesus, quando nós hoje pegamos um carro e vamos para um lugar onde
a distância desse lugar é de 50 quilômetros. É essa distância que havia entre Cafarnaum e Naim. Mozaniel é bem capaz de chegar em 30 minutos ou até menos, né, de carro. Porque ele vai e o anjo não está dentro do carro dele de jeito nenhum, né, porque ele não vai a 80 de forma nenhuma. Mas aqueles que vão mais prudentes, eles chegam em 40 minutos, 45 minutos a um lugar que a distância é de 50 quilômetros. Agora imagina Jesus Cristo andando pelo caminho, ele indo ensinando os seus discípulos, ele indo curando as pessoas pelo caminho, porque muitas das coisas que Jesus Cristo fez não foi escrita, muitos dos milagres dele não foram escritos. A própria Bíblia diz isso, que muitas das coisas que ele fez não foram escritas, porque ele ia curando, ele ia ensinando, ele ia preparando os seus discípulos no caminho. E era uma distância, andando uma distância aproximadamente de um dia. Então Jesus se dispôs a sair de Cafarnaum, a ir até Naim, porque alguém precisava dele em Naim. É algo interessante. Nós sabemos que Jesus, ele sempre está disposto a nos ouvir e a nos atender. Amém? Pode crer nisso. Jesus, ele se preocupa conosco. Em seu calendário não falta aquele dia em que mais nós precisamos dele. Ele tem um compromisso no seu calendário celestial. E naquele dia era de estar na cidade de Naim. Por mais que ele tivesse que cuidar de muitas coisas, olha, a gente vê aqui que os seus discípulos o acompanhavam. Jesus tinha que, naquele momento, indo para Naim, está o quê? Passando o seu ministério aos seus discípulos, porque esses herdariam esse ministério de pregação do Evangelho. Então Jesus teve o cuidado de ir ensinando e cuidando dos seus discípulos. Jesus ia com uma grande multidão. Nessa grande multidão também, muitas pessoas eram pessoas que precisavam de um milagre na vida delas, como nós cantamos agora nesse momento, que ele realizava milagre na vida dessas pessoas. Ainda tinha um aspecto de cuidar dessas pessoas com relação ao alimento, e ele, muitas vezes, ele pediu aos seus discípulos que cuidasse dessa parte. Outras coisas estavam na mente de Jesus Cristo naquele momento. A preocupação de sair daquele lugar chamado Cafarnaum. Imaginem só, irmãos, como Cafarnaum se sentia desprotegida ao saber que Jesus saiu. Não saiu, Jesus saiu. Jesus era muito importante para aquele lugar, Cafarnaum. Jesus era uma referência naquele lugar. E ele precisava voltar para Cafarnaum também para cuidar daquele povo que estava em Cafarnaum. Mas, por um fato na vida de uma pessoa, ele deixou o seu lugar e foi até aquela cidade. Porque era importante estar naquela cidade, naquele dia. E olha, vamos aplicar isso para a nossa vida também. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Jesus. Nos momentos em que você precisar dele, na hora certa e no lugar certo, ele vai estar. É o outro tópico que eu gostaria também de refletir com os irmãos. Diz assim o texto no versículo 12: quando ele estava chegando perto dos portões da cidade, ia saindo o enterro. E o defunto era filho único da viúva, e muita gente da cidade ia com ele. Olha, Deus, ele não se atrasa. Às vezes a gente tem o pensamento que passa na nossa mente por que Deus está tão atrasado em me ajudar? Ele tem um momento certo para intervir. Ele poderia ter chegado antes da morte daquele jovem e curá-lo em vida? Sim, podia. Assim também como ele podia ter feito também com seu amigo Lázaro. Tanto que até Marta e Maria, ele chega a dizer isso: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas ele tinha que encontrar naquele dia, depois daquele jovem já estar morto, para que o milagre fosse maior ainda na vida
daquela família, na vida daquela cidade, na vida daqueles que presenciaram o milagre. Tinha que ser naquele momento. E a gente já falou várias vezes aqui sobre a questão teológica do Cronos, do Kairos, né? Muitas vezes se fala esses temas teológicos. Olha, ele é dono do Cronos, mas também é Kairos. Kairos é o tempo de Deus, na hora dele agir, mas ele também é dono do Cronos, dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos, não é verdade? E o momento em que ele agir vai ser um momento certo na nossa vida. Aquele momento que nós precisamos. E o lugar também certo, porque naquele momento, aquela mulher estava saindo do único portão da cidade. Se nós olharmos também, melhor dizendo, se nós estudarmos como era também a formação daquela cidade ela era cercada de muros e havia apenas uma saída e uma entrada. Naquele momento, aquele encontro tinha que ser na porta da cidade. Por quê, pastor? Tinha que ser na porta. Porque Jesus Cristo, quando ele fala a respeito de si mesmo, no livro de João, capítulo 10, versículo 7, ele diz assim: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. E no versículo 9 do capítulo 10, diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. E naquele momento, ele queria demonstrar para aquele povo todo que não interessava se a porta da cidade estivesse escancarada para uma falta de esperança. Se ela saísse dali, a esperança havia acabado. Essa cidade também, ela tinha um nome sugestivo, era Naim, e significa aldeia da consolação, significa tranquilidade, da calma, do aconchego. E muitas vezes a gente perde isso tudo na nossa vida, a consolação, a calma, o aconchego, e vem o desespero. Mas em Cristo, nós encontramos uma porta que nos dá esperança e nos dá a certeza de cuidado. Naquele momento estava ali a porta esperando para cuidar daquela família, para cuidar daquelas pessoas que estavam tristes, daquela multidão que vinha triste ao encontro de uma outra multidão que trazia esperança. Um trazia um defunto, a tristeza, e a outra multidão vinha com uma esperança e com a vida, e tinha que se encontrar naquele lugar. E o que prevaleceu naquele momento foi a vida. E muitas pessoas estão vivendo assim, sem esperança nesse mundo, sem Deus e sem esperança. Mas olha, só Jesus Cristo salva. Nele está a nossa esperança. Não vou pregar para você outra coisa que não seja Cristo para a tua vida, porque nele há esperança. É interessante que tinha um programa, antigamente, eu acho que era no Silvio Santos, da Porta da Esperança. Lembram desse programa? Até que eles concordaram comigo, porque geralmente quando eu falo de alguma coisa mais antiga, o pessoal, não é no meu tempo não, só para poder mexer com o pastor, né? Falando que o pastor é velho, né? Mas eu gostava muito daquele programa, eu assistia muito aquele programa, eu ficava ansioso para que a porta abrisse e ali a pessoa encontrasse aquilo que ela esperava. Mas é engraçado que às vezes aquela porta abria e não se achava aquilo que aquela pessoa estava precisando. Mas aí o Silvio Santos, ou aquela pessoa que estava encarregada daquele programa, falava assim: calma, ainda pode, ainda surgiu uma oportunidade. Mas em Cristo é certo de que se entrarmos por Ele, se entrarmos pela porta, se abrirmos a porta do nosso coração e aceitarmos Ele, que é a porta para as nossas vidas, nós vamos encontrar o quê? Pastagem. Eu sou
porta. Se você quer encontrar uma porta aberta, também tinha uma outra propaganda que eu achava muito interessante. Era de um curso de inglês, e aquela pessoa que fazia esse curso de inglês, as portas se abriam para ela. Ela ia correndo, né? Primeiro ela começava andando e passava pelas portas de oportunidade, de emprego. E aí se abriu uma porta, de repente ele olhava para outra porta se abrindo, ele ia abrindo, né? Ele ia caminhando e de repente ele estava correndo e as portas estavam abrindo todas para ele. Nós só precisamos de uma porta, que é Cristo Jesus. E nele nós vamos encontrar a esperança para a nossa vida. Em terceiro lugar, Jesus, ele não pode faltar. Enquanto aquela multidão andava sem Jesus, estava faltando tudo para aquela multidão. E nos versículos 13 e 14, a gente vê, quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Foi apenas uma palavra de consolação? Claro que não. Muitas vezes a gente vê alguém chorando, e a gente chega para a pessoa e fala assim: não chora não. E a gente está comovido e a gente tenta consolar aquela pessoa de alguma forma. Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que há tempo para todas as coisas e há tempo para chorar. Se eu não posso ajudar alguém na hora do pranto, eu falo para ela assim: chora, desabafa. Esse momento é o momento de você se derramar mesmo. Você precisa chorar. Certa vez eu fui em um sepultamento e aquele pastor começou a falar: não é hora da gente chorar, não, é hora da gente rir. Eu falei: rir de quê? Rir da morte? É um dos momentos mais tristes da vida do ser humano. Ele é tão triste que Jesus Cristo, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, no momento que ele chega ali e as pessoas estão chorando, seu coração fica constrangido e ele chora. A Bíblia diz: e Jesus chorou. Por quê? Porque ele sentiu toda a emoção que estava sendo colocada naquele momento daquelas pessoas que estavam em volta. E ele é assim. Ele se comove com aquilo que sentimos em nosso coração. Ele não é um Deus insensível. Jesus, ele estava ali naquele momento dizendo para aquela mulher: não chore, porque agora não é o momento mais de choro. Eu cheguei. Enquanto eu não tinha chegado nessa cidade e na sua vida, sim, você poderia chorar, mas agora o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus fala isso. E a alegria estava ali em Cristo Jesus. O choro iria se transformar em alegria. E Jesus pôde levar a alegria ao coração daquela família. E hoje muitas pessoas estão assim, tristes. Não sabem como se consolar. Não creem mais que vai passar esse momento de choro em sua vida. Mas aí vem Cristo Jesus e transforma o choro em alegria. Nós podemos ver aqui, eu acabo estudando muita coisa quando venho trazer a mensagem para a igreja, e das pessoas que estavam comentando sobre esse texto chegou a dizer o seguinte: essa mulher possivelmente era rica. Diz o texto. Como eu posso falar que ela era rica? Não posso dizer isso. Mas uma coisa é certa: estava ali muita gente, estava ali uma grande multidão. As pessoas estavam ali porque estavam entendendo o que estava se passando na vida daquela mulher. Mas eles podiam resolver aquela questão. O máximo que eles podiam fazer era carregar o caixão daquele filho, do filho daquela mulher. Jesus carregou o caixão? Não. Jesus pegou o garoto e entregou a sua mãe.
No máximo que nós podemos fazer são coisas que não nos basta, não basta para aquela pessoa que está precisando. Aquilo que nós estamos precisando, aquilo que vai suprir as nossas necessidades, estão em Jesus. Pastor, ora por mim, pastor, faz isso por mim. Meu irmão, eu acredito em você. Não acredite em Jesus Cristo. Nele está a tua esperança, nele está a certeza, nele nós podemos confiar. A gente cantava até um canto que dizia isso, nele a gente pode confiar, né? E ainda dizia, a gente pode e deve confiar. Nós podemos confiar nesse Cristo que pode fazer tudo aquilo que nenhum de nós pode fazer. Com certeza as pessoas falavam palavras para aquele momento difícil da vida daquela viúva, mas Jesus trouxe palavras de vida eterna, palavras de vida. Em último lugar, Jesus precisa agir. E quando nós vemos todos os detalhes dessa narrativa de Lucas, nós vemos o seguinte: e então ele chegou, Jesus, mais perto e tocou no caixão. Olha, quando nós vemos isso daqui, nós temos que entender todo o contexto. Ninguém, como líder religioso naquela época, tocaria naquele caixão. Por quê? Porque se tornaria impuro cerimonialmente. Mas Jesus não poderia se tornar impuro, que é o próprio Filho de Deus. E ele toca no caixão, ele não barra o caixão, ele toca no caixão. E eu meditando em casa, eu pensei, meu Deus, tantas coisas poderiam ter acontecido ali, né, daquelas pessoas que estavam carregando o caixão, falar assim, dá licença, a gente está num momento difícil, está atrapalhando. E quantas vezes Jesus Cristo já tocou na vida de várias pessoas que estão indo por um caminho de tristeza, um caminho de desesperança, e essas pessoas não pararam, não deram atenção. Quando aqueles homens param, eles demonstram que naquele momento eles estavam dando atenção a Jesus Cristo. Pare tudo que você está fazendo na tua vida. Jesus Cristo está falando ao teu coração, pare nesse momento e deixa ele agir. Porque se você não der atenção, ele não vai agir. Porque às vezes a gente pede o agir de Deus. Nós confiamos na palavra de Deus que está em Isaías capítulo 43, versículo 13. Agindo eu, quem impedirá? Jesus Cristo estava querendo agir naquele momento, mas se ele toca naquele caixão e as pessoas continuam andando, ele não poderia agir naquele momento. E olha, ele tem tanto poder que ele não levou em consideração a morte naquele momento. Isso é que é muito interessante. Ele não pediu licença para a morte. Olha como é que diz o texto. Então, ele chegou mais perto do caixão, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então ele disse, moço, eu ordeno a você. Pararam para perceber isso, irmão? A morte, estudando também, a gente vê aqui, possivelmente aquele jovem ainda não havia morrido. Ele havia morrido. Jesus ressuscitou aquele jovem. Nós cremos nisso, cremos no milagre da ressurreição naquele momento. Mas Jesus não pediu permissão à morte. Por quê? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele não precisa pedir permissão para fazer nada a nenhuma força
que existe na terra, embaixo da terra ou no céu. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas agora, ele não toma a frente de uma decisão de alguém. Na teologia, nós temos uma área da teologia que nós abordamos, que é a lei moral, onde o homem ele tem a decisão em suas mãos. É ele que entrega a soberania da vida dele para Deus. E Deus, ele não impõe a sua soberania sobre ninguém. Ele não chega para dizer e fala assim, o seu é obrigado a aceitar isso que eu estou querendo para a sua vida. Se eu falar assim, eu não quero, pronto. Ele não invade essa lei moral, ele não ultrapassa isso. Mas agora, quando nós entregamos a soberania nas mãos de Deus, agindo Deus, quem? Ele é soberano. E ele quer agir. Mas muitas pessoas não permitem o agir de Deus em suas vidas. Por quê? Não se submetem a ele. Eu preciso entregar o agir de Deus nas mãos de Deus, para que ele possa agir. É algo que nós aprendemos aqui também. E agora, quando ele começa a agir, não há poder nesse mundo que resista ao agir de Deus. Baixe sua cabeça agora, nesse momento. Chamar o louvor aqui à frente. Nós estaremos louvando ao nosso Deus, mas eu queria que você refletisse em tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, na história dessa mulher, a viúva de Naim. Como Deus, ele se preocupou com tudo aquilo que estava passando na vida daquela mulher, saiu na hora certa de Cafarnaum, chegou na hora certa em Naim, para poder ajudar aquela pessoa. E olha, quantas vezes você precisou da intervenção de Deus na sua vida e ele estava lá presente na hora certa. Ele deixou de fazer tantas outras coisas para estar ali, individualmente, cuidando de você. Quando eu falo nesse momento aqui da individualidade de Deus a respeito do cuidado sobre nós, eu me lembro também de uma outra história bíblica também. Jesus estava de um lado do mar da Galileia e ele tinha que atravessar para Gadária. Por quê? Porque lá existia um homem endemoniado, um homem. Ele estava pregando, ele estava no meio das multidões, ele estava realizando o seu ministério, mas ele tinha que atravessar o mar da Galileia para ir cuidar de um homem endemoniado, um lugar também onde ele não estava direcionado para realizar o seu ministério. Ele sai, naquela mesma noite, eles encontram uma tempestade no mar. Isso não o impede, e ele sabia que ia acontecer a tempestade, pela sua presciência, filho de Deus, ele sabia que isso ia acontecer. Enfrentou uma tempestade para estar lá em Gadária, para vir um homem onde a sociedade rejeitava, para vir um homem dizendo, que temos contigo, filho de Deus, que vieste nos atormentar. E aí ele liberta aquele homem de toda aquela legião de demônios. Ele atravessou por causa daquela pessoa, porque logo depois que ele faz esse milagre na vida dessa pessoa, o que acontece com ele? Ele é expulso daquele lugar, por causa de uma pessoa. Como Deus nos individualiza, ele deixa nós, como trata de nós de uma maneira individual, particular, no qual a gente pode dizer assim, ele é o meu Deus. Quando você o aceita na sua vida, você pode dizer assim, ele é o meu Deus. Ele age de uma forma particular na sua vida. E como ele teve o cuidado de ir lá, atravessar 50 quilômetros para estar lá. E quantas vezes ele cuidou de nós nos momentos certos, ele estava lá. Nos momentos difíceis, ele estava lá. Como ele se disponibilizou.
E olha, quantas vezes a gente sentiu tanta falta de alguma coisa na nossa vida, mas o principal que ainda está faltando na sua vida é Jesus. E olha, quando nós pregamos o Evangelho, no qual o principal é Jesus, eu tenho certeza que eu falei aquilo que você precisava para a sua vida. A minha incumbência não é estar de cima desse púlpito para dizer assim para você assim: você precisa ser salvo, você precisa levantar a sua mão, você precisa tomar uma decisão. Não, eu tenho que te passar aquilo que é a verdade bíblica para que você entenda. E você assim permite que o Evangelho entre em teu coração e você entrega a sua vida para Jesus, para que Ele possa agir na sua vida. Tem algo que está acontecendo agora em cada coração. O Espírito Santo está falando a cada coração nessa noite. Falou ao meu coração em primeiro lugar, graças a Deus. E está falando a cada coração nessa noite, porque Ele está aqui. E Ele está falando ao coração para que esse coração se convença. Mas para que nós entendamos toda a profundidade do Evangelho, nós precisamos aceitá-lo. Nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus. E se você hoje está entendendo que Deus está falando no teu coração, que hoje é o tempo de você tomar uma decisão, quero orar por você. Se você está afastado de uma igreja e você quer retornar aos caminhos do Senhor, quero que você levante a sua mão, quero orar por você. Alguém? Eu não sou de demorar no apelo, porque eu não vou apelar ao seu emocional, eu vou apenas colocar diante de você algo que você, tenho certeza que entendeu, que foi a mensagem que nós nesse culto pregamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém? Vamos ficar de pé e vamos continuar louvando ao nosso Deus. E nesse louvor nós vamos estar adorando a Deus com a oração do Pai Nosso, né? Nós vamos estar fazendo essa oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino. Se você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo hoje, se você quer fazer parte da família de Deus aqui em São José, se você quer tomar a decisão de vir para cá, para a nossa igreja, eu quero orar com você nessa noite, para que você seja, nesse dia, aqui incluído na nossa família. Se você quer tomar essa decisão, nós vamos estar orando por você. Eu vou deixar você bem à vontade. Se você quer hoje tomar a sua decisão, vem à frente, nós estaremos orando por você. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos
Amém. Nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nessa noite. Que Deus nos dê uma boa semana e que a cada momento dessa semana nós possamos sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Eu vou estar louvando a Deus num primeiro momento aqui com o Celebrai, e os irmãos continuarão até eu chegar à porta para cumprimentar todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Quero te obedecer. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, leva a paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te